O Supremo Tribunal Federal, STF, retoma nesta terça-feira, 9 de nove, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus em uma semana considerada decisiva, com a votação dos ministros para condenar ou absolver os acusados. Existe a expectativa de que o julgamento chegue ao fim até sexta-feira, com sessões sendo realizadas todos os dias esta semana. Você poderá assistir ao julgamento, conduzido por ministros da primeira turma do STF, ao vivo no site da BBC News Brasil ou no canal da BBC News Brasil no YouTube. O conteúdo também será transmitido pelos canais do STF. Bolsonaro está sendo acusado de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Ele nega todas as acusações. Se for condenado em todas as acusações, as penas máximas somadas podem superar 40 anos de prisão. Na semana passada, a primeira do julgamento, foram ouvidos no tribunal os manifestações da Procuradoria-Geral da República, a acusação, e dos advogados de defesa, além do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Nesta semana, os 5 ministros da primeira turma vão se manifestar se as provas reunidas pela acusação são suficientes para condenar Bolsonaro e os demais réus. São necessários pelo menos 3 votos para a condenação. O primeiro a votar é Alexandre de Moraes. Cada ministro tem direito a expor seus argumentos, por isso não há previsão sobre quanto tempo deve durar cada voto. Após Moraes, será a vez do ministro Flávio Dino. Em seguida, votam Luiz Fux e Carmen Lúcia, nesta ordem. O último a votar é o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Acredita-se que a leitura dos votos pode durar dias, mas não existe estimativa precisa sobre o tempo. Caso haja condenação de réus, os ministros precisam ainda deliberar sobre as penas de cada um. O relator, Alexandre de Moraes, fica encarregado de fazer uma proposta de fixação das penas, que é então votada pelos demais ministros. O que aconteceu na primeira semana? Na semana passada, foram lidos o relatório de Moraes e a acusação feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O Brasil chega em 2025 com uma democracia forte, as instituições independentes, economia em crescimento e a sociedade civil atuante, disse Moraes, antes de iniciar a leitura do processo. O Estado Democrático de Direito não significa tranquilidade ou ausência de conflitos, acrescentou o ministro, afirmando que o julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus é mais um desdobramento do exercício da Constituição. Na sequência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, leu seu parecer, exaltando os instrumentos previstos pela Constituição para defender a democracia. Ele mencionou o que ele considera como provas, manuscritos, mensagens, gravação de reunião ministerial e discursos públicos sobre a tentativa de golpe de Estado. Em seguida, se manifestaram os advogados dos 8 réus no processo, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Os 8 réus fazem parte do chamado Núcleo Crucial, segundo a acusação, uma organização criminosa que teria tentado subverter o resultado das eleições de 2022, vencidas pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Todos negam as acusações. Paulo Sérgio Nogueira foi o único réu presente no STF. Ele compareceu no primeiro dia do julgamento. Bolsonaro não foi, alegando problemas de saúde. Em sua manifestação no STF, o advogado de Bolsonaro, Célcio Vilardi, disse que não há uma única prova que atrele o ex-presidente às tramas golpistas. Segundo Célcio Vilardi, não há provas que conectam Jair Bolsonaro aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e às demais manifestações públicas feitas por apoiadores em acampamentos em frente a quartéis pelo país. O advogado de Bolsonaro também questionou a validade da delação de Mauro Cid e reclamou do grande volume de informações produzido na investigação e inserido nos autos do processo, sem que houvesse tempo adequado para que a defesa analisasse esse material. O advogado Paulo da Cunha Bueno, outro defensor de Bolsonaro, argumentou que a lei que criminaliza atos contra a democracia estabelece que deve haver atos violentos para que seja configurado o crime. Segundo Bueno, a reunião de 7 de dezembro em que Bolsonaro discutiu com comandantes das Forças Armadas a decretação de estado de defesa ou de sítio não pode ser considerado o início de um golpe de Estado por 2 razões. Porque essas ações estão previstas na Constituição e porque o então presidente não levou essas ideias adiante.
O advogado Matheus Milanês, que defende o general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, também criticou o que chamou de excesso de dados disponibilizados pelas autoridades à defesa às vésperas do depoimento de seu cliente. Ele questionou a postura ativa do ministro relator Alexandre de Moraes de investigar testemunhas, ressaltando que Moraes fez 302 perguntas aos 8 réus interrogados, enquanto a Procuradoria-Geral da República fez 59. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é um juiz inquisidor? Questionou o advogado. O advogado Andrew Fernandes Farias, do general Paulo Sérgio Nogueira, disse que seu cliente tentou demover Bolsonaro de qualquer medida de exceção. O advogado afirmou que o general sofreu ataques virtuais para ser retirado do cargo, o que, segundo a defesa, seria uma prova de que ele é inocente. O advogado José Luiz Mendes de Oliveira Lima, do general Walter Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, afirmou que as provas apresentadas não mostram culpa de seu cliente e também que Braga Neto não teve exercício pleno ao direito de defesa, ao não ter tido tempo hábil para análise do processo e das provas nos autos diante da quantidade industrial de documentos. Lima criticou a delação de Mauro Cid, lendo diversos depoimentos dados pelo ex-ajudante de ordem. Os advogados Jair Aves Pereira e César Bittencourt, defensores do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que se tornou delator no processo, defenderam a validade do acordo de delação, dizendo que Cid não foi coagido a falar. Além disso, argumentaram que não há provas que mostrem que o tenente-coronel participou da tentativa de golpe. Ele não participou, não planejou, não mobilizou ninguém, disse Bittencourt. O advogado Paulo Renato Sintra, do deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, defendeu que as provas colhidas não atestam participação de Ramagem no plano de golpe. O ex-senador Demóstenes Torres, advogado do almirante Almir Garnier, pediu a rescisão de delação de Mauro Cid e disse que o resultado do julgamento, independentemente de qual seja, não vai permanecer. O advogado Elmar Roberto Novak, de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, tentou provar com um e-mail da companhia aérea Gol que seu cliente, então secretário de Segurança do Distrito Federal, estava nos Estados Unidos, por conta de uma viagem planejada com meses de antecedência.